Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Acabou de ser isso daqui? Acabou. Esperar o pessoal conectar. A Bruna já sabe como é que faz parte de atividade. Eu vou conversar com ela. Que faz Quinta-feira. Bruna, Vou conversar com ela. Não quero, porque eu vou passar a mão no cabelo. Com certeza. Os brancos ficam amarelos. Sério? Não sei disso, só mesmo. O branco tem que ter cuidado, né? Esse creme é bom, né? É. Bom. É gostoso. Eu queria que você comprou. A banha, né? Vamos. E aí, pessoal? Queria conectar. Tudo bom, Francisco? Tudo bem com você? Não é essa a ideia. Não, eu pensei que tinha. Ô Francisco, se você não se importa, nós vamos te chamar no pessoal que eu quero conversar com você 1 minuto, tá bom? Pode ser? Só para esclarecer. Boa noite, tudo bem, Sônia? Viu, Sônia? Eu tava conversando com o Francisco aqui. É assim, o que vocês acham de entrar num grupo de WhatsApp? Porque aí fica mais fácil pra gente conversar. O que vocês acham? Me dá a resposta, porque assim a gente já chama vocês agora no grupo, tá bom? A aula de ontem, Francisco e... Tá, o Francisco falou que pode ser. Chama ele no WhatsApp então, por favor. A Sônia ainda não falou. A aula de ontem foi uma aula bastante diferente, né? E eu gostaria de entender com vocês qual que foi o entendimento de vocês, o que vocês entenderam, o que vocês viram, como que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Francisco já está no grupo. Tá. Qual foi o entendimento de vocês? Sônia, você principalmente, tá? Porque você traz uma bagagem bastante grande. Então eu gostaria de entender. Tudo bom, Sandra? Boa noite. Qual foi o entendimento seu da aula de ontem? Se ficou alguma dúvida ou se não ficou. Por quê? Eu quero entender, eu gostaria de entender o que você está pensando. Você e o Francisco. Como vocês são pessoas, eu não sei, a Sandra, boa noite, Sandra. Eu não sei se você tem acompanhado as aulas dessa semana ou se você tem acompanhado as áudios nossas, né? As lives. E o que eu gostaria de fazer aqui agora é uma interação um pouco maior. Eu gostaria de entender com vocês qual que é o entendimento que vocês estão tendo das aulas. Porque o que acontece? Ficar falando e não ter o entendimento de vocês, eu não sei se é um bom caminho. Essa é a dificuldade nossa da live, né? E se a gente montar o WhatsApp aqui com vocês, talvez fique mais fácil a nossa interação, tá bom?
Tempo. O que eu faço? Põe a Sônia? Qual é a Sônia? Peraí, deixa eu Caio só ver. também pode pôr. Pode pôr o Caio também. Sônia, você quer entrar no grupo do WhatsApp? Você quer entrar no grupo do WhatsApp? Alguém quer entrar no grupo do WhatsApp? Só que veja, o grupo do WhatsApp ele tem por objetivo a interação. Então nós vamos estar conversando, vai estar vídeo, você vai estar perguntando, vai ser uma interação maior do que nós temos aqui na live, tá? Por quê? O que motivou? Como não deveria ser diferente, né? Depois de ontem a gente sempre acaba escutando, e de novo, no pessoal, uma série de pontos de vista. E pessoalmente, eu entendo a posição das pessoas, né? Eu entendo. O que eu não entendo é uma pessoa ficar 5, 10 anos no mesmo curso e depois vir falar para mim que eu escondi conhecimento ontem. Pode ser amanhã, ela tá falando hoje não. Tá bom, Sônia, amanhã a gente põe você. Então, uma pessoa ela fica lá 5 anos no mesmo curso, viajando para tudo quanto é lado, com o dinheiro dela, né? E aí ela manda uma mensagem falando que eu escondi conhecimento, que foi um exagero. Pode chamar, Francisco, pode chamar. Que foi um exagero. Então é sobre isso que eu gostaria de entender com vocês. Se foi muito segredo ontem, se eu fiz muito segredo, se eu deveria ter falado mais, o que faltou para ser dito ontem. Francisco, se você quiser... Ô Francisco, tudo bem? Oi. Tudo em paz aí? Tudo bem. Como que tá Piracicaba? Muito quente. Piracicaba tá quente? É quente? Muito quente. Eu não quero soltar. Aqui também está bastante quente, tá? A aula que eu quero dar hoje é uma aula... E a Sônia que está nos... Tem bastante gente aqui na live, né? Então, você como já fez o Ágora, então você já... Eu entendo que a nossa interação pode ser diferente, por exemplo, por vídeo, que eu acho que é melhor, né? E nesse aspecto, o que acontece? Você assistiu a aula de segunda, terça e quarta? Sim, as 3. Tá. É complicado a gente ficar falando por live, porque a gente acaba... a Sônia está falando assim, ó, só faltou os elementos adjacentes ao tetragrama, né? E é isso que eu queria conversar. O que acontece? Nós estamos abrindo uma série de portas que nenhum outro lugar abriu, né? Lá em Araraquara tá 35 graus, Francisco. Tudo bom, Estela? Boa noite. Obrigado por você ter entrado. E aí, Francisco, o que acontece? E Sônia, e quem está nos ouvindo? Eu quero saber o que vocês estão entendendo. Porque o que acontece? Essa semana foi dado muito conhecimento para vocês. E um conhecimento que não é um conhecimento que você tem no dia a dia, ou que você tem numa escola que você... assim, ó, eu não gosto muito de ficar falando isso, porque passa a imagem que eu estou indo contra. Não é que eu estou indo contra, eu só acho que tem que fechar a escola assim. É diferente. Por quê? Porque uma escola que cobra para dar um conhecimento e não dá direito, fecha a porta, cara, entendeu? Você tá só tá atrapalhando, né? Bom,
Então eu quero entender quais são as dúvidas que vocês tiveram, o que você entendeu, o que você não entendeu, qual foi o ponto de dificuldade, entendeu? Assim, eu preciso ter esse feedback, Sônia, eu preciso ter essa interação com vocês, entende? Mesmo que você fale assim, olha, eu não entendi absolutamente nada. Tá bom, aí a gente vai falar, tá, o que você não entendeu? O que precisa para você começar a entender? Porque a proposta do trabalho do Ágora é completamente diferente de qualquer outro lugar. Por exemplo, a gente escuta as pessoas falarem em evolução. A gente escuta as pessoas falarem em conhecimento. Aí você pega uma aula do Ágora aqui e a gente fala assim para você, meu amigo, evolução não existe. Conhecimento é relativo, né? É completamente diferente. Então, esses conceitos precisam ficar bastante claros para quem está ouvindo. Outra coisa, a gente fala assim para as pessoas, meu amigo, você está morto, você já morreu, né? O que a pessoa entende quando ela escuta isso? Qual que é o ponto de dúvida que gera quando ela escuta isso? Entende? Esses conceitos precisam ficar muito claros. Porque senão a gente fica parecendo papagaio. Fala. E você também, não sei se você vai conseguir caminhar sozinho. Entendeu? Entendi. Desculpa estar vindo assim, aqui eu venho pegar água, aqui está muito quente, cara. E sabe qual é o problema? Eu tenho visto as lives, né? No YouTube, as lives ficam aparecendo pequenininha assim. Aí o que acontece? Só fica aparecendo a barriga. Isso não é verdade, ela não tem barriga, entendeu? É a camisa que fica um pouquinho... Tudo bom, Bruno? Então, Bruno, o que eu disse aqui é assim, ó. Eu preciso entender de vocês qual é o ponto de dúvida, entendeu? Bruno, qual é o ponto de dúvida do que vocês estão ouvindo? É isso. Vamos lá, Sônia, vamos lá. Bruno, qual é o ponto de dúvida? Vamos falar, o que está pegando? Sônia, qual é a dúvida? O que acontece, Sônia? Falar os 13 símbolos na internet, eu não vou falar. Você entendeu? Falar os 7 símbolos, eu também não vou falar em live. Não é bom que eu fale em live. Eu preciso ter certeza que a pessoa que está ouvindo, ela consegue ter entendimento do que está acontecendo. Então, por exemplo, lá na Provida, né, eles construíram a vida deles no tetragrama, que é verdade, justiça, liberdade e paz. Tanto é que o símbolo que eles utilizam no carro é esse. O que nós fizemos ontem? Nós mostramos que o tetragrama está errado, né? Veja, para eles, ou para quem está no curso 2, 3, 4 da Provida, isso pode ser um choque muito grande, porque eles têm o Celso como mestre. E aí o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos desconstruindo essa imagem de mestre, porque na realidade ele nunca foi mestre, né? O que ele fez, ele foi copiar o conhecimento que veio da maçonaria e que veio do Rosa Cruz, que é as escolas que ele fez, entendeu? Então assim, ele pegou esses 2 conhecimentos que ele fez e montou a Provida, que não era Provida, era Promente. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela tem essa informação, começa a gerar um impacto muito grande nela.
Outra coisa, o texto do grande homem, nunca foi ele que escreveu. Isso daí eu estava lá, isso daí foi escrito quando eles foram fazer a primeira entrega do dízimo, estava na porta do Banco Bradesco. E é autor desconhecido. E aí colocaram o nome dele lá embaixo e ficou como se fosse criação dele. Então, assim, criaram uma imagem do Celso como sendo mestre. Assim como fizeram a imagem de Jesus Cristo, que criaram uma imagem como filho de Deus. E se você for estudar, se você for entender, veja, não estou entrando no mérito da moral, do respeito, não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, é um ser humano como qualquer um outro, né? Qualquer um outro. Inclusive tem até uma aula do Avançado 1, que ele pega e fala assim, que saindo à noite do consultório dele, que ficava lá na Rua da Moca, né? E aí eu te pergunto assim, puxa vida, um mestre com tanto conhecimento, com tanto poder mental, há 40 anos atrás ia montar o consultório dele na Rua da Moca. Para quem mora em São Paulo sabe o que eu estou falando, né? Consultório na Vila da Moca né? Se tivesse tanto poder mental, tanta coisa, teria aberto no Morumbi, Alphaville, em Moema, né? Que eram centros e foram sempre centros, né? Ricos, né? Mas independente. Então tem essa aula do Avançador que ele fala que ele ficava até altas horas da noite estudando. E aí que estava lá no corredor, você lembra dessa aula, Sônia? Você lembra dessa aula, né, Dantas? Lembra? Que ele estava saindo, tinha do outro lado um pessoal que ele pronunciou o mantra, Rama, de proteção, e os caras ficaram paralisados, né? É isso. Então você fala, são conceitos novos que a gente está falando aqui e que parece que nós estamos destruindo uma imagem. Não, nós não estamos destruindo imagem nenhuma. Nós só estamos dando uma nova visão. Oferecendo uma visão diferente das coisas, né? Diferente, com uma nova perspectiva, com outro olhar das coisas, né? Então, quando a gente pega uma aula de ontem, e é uma aula muito pesada ontem, porque assim, eles da Provida, e não é só eles, todos que saíram de lá. Então você tem Essânia, você tem Núcleo, você tem Religare, Tempo, você tem o pessoal aí de Piracicaba também, né, Francisco? Você tem o pessoal de Piracicaba que montou o mantra Rama, tá, Sônia? Rama, né? Que montou também enfim, todo esse povo que saiu da Provida e que abriu escolas em paralelo, eles estão levando esse conhecimento errado para um montão de gente, né? E vendendo uma imagem que precisa ser melhorada a perspectiva dessa imagem. Então, a aula desta semana, segunda, terça e quarta, teve por objetivo mostrar alguns conceitos novos, né? Motivo pelo qual não dá para falar tudo por live. Não é assim. Esse tipo de assunto a gente precisa ter interação com vocês. A gente precisa saber o que você está entendendo. A gente precisa saber o que você está pensando. Não é simplesmente pegar o conhecimento e jogar e falar se vira. Não é assim. Você acha que é fácil para uma pessoa... Quantos anos você tem, Francisco? 56. Então, eu tenho 55 anos. Você já pensou com 56 anos escutar que você está morto? Né? No mínimo, o que você vai fazer? Esse cara tá falando loucura, esse cara é louco. Então eu não vou abrir minha empresa amanhã, não vou trabalhar, não vou pagar conta, entendeu? Então assim, esses conceitos precisam ser muito bem entendidos, para que não haja uma má interpretação. E como a gente já conhece muito bem as pessoas, o que vai acontecer? Elas vão nos classificar. E eu não quero que isso aconteça, né? Então assim, eu quero ter a mais absoluta certeza que o que nós estamos falando aqui está sendo de entendimento.
Então, hoje, Sônia, você e quem? Maria Josefa também. Maria Josefa, você já se mostrou interesse em umas 5 aulas nossas, hein? Tá na hora de você vir aqui, hein? Porque todo curso você coloca lá, ó. Eu quero, mas não vem. Tá na hora de você vir, hein, Maria Josefa? Olha lá, hein? Vamos ver se segunda-feira você vem. Então, Francisco Sônia, eu entendo o seu questionamento e te dou toda a razão. Eu sei, só que o que acontece? É necessário que eu saiba se você está entendendo o que nós estamos falando. Porque o que acontece? Essas lives é um problema, porque às vezes vem uma pessoa de paraquedas, cai uma pessoa de paraquedas aqui, e ela começa a escutar um monte de coisa. Ela vai nos classificar. Por quê? Porque essa imagem do Celso, para eles é Deus. O Celso é Deus. E não foi nada disso. O Celso era um cara que estudava, que tudo que fizeram, endeusaram uma figura para poder fazer um monte de gente de servo. Entende? Enfim. Mas eu preciso ter essa certeza. Então, por favor, eu gostaria que vocês perguntassem. Sônia, Bruno, Francisco, por favor, perguntem. Eu quero saber o que vocês estão entendendo disso aqui. O que você ia perguntar, Francisco? O que eu ia dizer é que eu estou com bastante dificuldade. Eu fiz só uma aula com vocês ali. Fui só numa segunda-feira uma vez. Então eu não cheguei a fazer. A gente conversou bastante em Barra Bonita, né? Nós conversamos bastante em Barra Bonita. Isso, nós se encontramos lá e daí coincidiu com uma outra segunda-feira. Eu fui para São Paulo e passei aí com vocês. Foi a única vez que a gente conversou, Sim. as únicas vezes que a gente conversou pessoalmente, né? Entendeu? Para mim, é o que eu te falei lá no começo. É muito complicado em função de que é tudo novidade. É tudo novidade. Eu não fiz pró-vida, não fiz nada disso aí. Então, é tudo novidade. Mas para mim, eu quero entender. E vou conseguir entender, mas vai ser devagar. Tá. Mas o que você não entendeu? Do que você ouviu? O que para você foi um ponto fora da curva? Oi, cortou a ligação. Marcos, tá cortando a ligação. Tá me ouvindo? Ele não entendeu. Para você, o que foi um ponto fora da curva? Sônia, para você, o que foi um ponto fora da curva? Bruno, para você, o que foi um ponto fora da curva? Tentando fazer melhorar o som. Bruno, é assim, eu li o que você está falando aqui, tá? A simbologia não é para... A simbologia, ela foi feita exatamente para poder... não é esconder um conhecimento, mas é para proteger um conhecimento, né? E aí que começa a entrar um pouco uns termos um pouco diferentes do Ágora. Porque para nós não existe conhecimento. Para nós existe sabedoria. Então esses símbolos, eles protegem a sabedoria. Portanto, assim como do sânscrito, que foram colocadas uma série de proteções que tem por objetivo garantir que esta forma de pensar, que esta sabedoria do conhecimento não caia na mão de qualquer um, colocados símbolos que protegem. Esses símbolos que protegem,
ao longo da vida, eles receberam vários nomes. Por exemplo, amuleto, talismã e vários outros nomes, né? No caso dos egípcios, essa forma de passar... Peraí. Travou aqui. Ele tá pedindo para esperar um pouquinho, tá, Francisco? Tá. Então, essa forma de passar a sabedoria, porque veja, só para esclarecer, que é um outro ponto de divergência nossa do Ágora para as pessoas que estão aí fora. Para nós não existe conhecimento. Você vai falar assim, mas por quê? Porque não existe evolução. Você vai falar, mas como que não existe evolução? Não é? A evolução, ela está ligada a tempo. E o conhecimento está ligado a tempo. Então, assim, quando uma pessoa fala, eu quero evoluir, e eu quero ter conhecimento para evoluir, ela não sabe o que está falando. Ela não tem dimensão disso. Por quê? O conhecimento, ele muda conforme o tempo. E não é através do conhecimento que você vai conseguir ter sabedoria, né? A sabedoria, ela vem de um outro caminho. Portanto, esses símbolos todos, Bruno, eles foram colocados de uma forma para garantir que essa sabedoria não caísse, não é em desuso, mas em... Quando não é que fosse dado mau uso. Isso, que não fosse dado mau uso para essa sabedoria. Portanto, passar aqui todo o conhecimento para você, veja, para nós é sabedoria, tá? Que você está querendo, nós não vamos fazer isso. A gente quer mostrar para você que nós sabemos o que nós estamos falando, que nós sabemos aonde nós queremos chegar. É isso mesmo, Sônia, cair nas mãos erradas, é isso. Então, o que acontece? Nós aqui vamos até um ponto nas lives. Dali para frente a gente não pode ir mais. Por quê? Porque seria desrespeito à sabedoria. Como que, por exemplo, a Provida, né? O tetragrama da Provida. O que nós fizemos ontem? Nós falamos que existem 7 símbolos. E veja, não é só isso. Quando a gente fala que existem 7 símbolos, o que significa? Que aquela pessoa que só conseguiu identificar 4, ele não tem o conhecimento que nós falamos aqui. Porque se ele tivesse, ele teria chegado no 7. Não é verdade, Francisco? O que você acha? Verdade, é isso mesmo. E aí o que acontece? As pessoas endeusaram o Celso como um mestre. Mas não é. Não é. Não é. E ainda, e qual que é o risco disso? O risco é que elas estão construindo a vida delas em cima de um patamar completamente falso, que não vai levá-las à iluminação. Muito pelo contrário, vai deixá-las presas nesta mente coletiva chamada Provida, chamada Essânia, chamada Religare, chamada, enfim. Ué, tocando a campainha? Sim, eu não tô falando. Só um minuto, por favor. Vamos ali. Vamos lá.
Eles Vocês eram calma, outro calma. Você gosta de Eu comecei a testar isso quando era criança. Meu chefe ficou com Oi, boa noite. Desculpa, gente, desculpa, voltei. Então, é assim. Eu preciso saber o que você está entendendo. Eu preciso saber qual é a tua dificuldade. Eu preciso saber como que você está articulando esse conhecimento novo. De novo, para você é conhecimento, para nós é sabedoria. Então eu preciso entender. Motivo de estar fazendo essa live hoje. Porque, por exemplo, a Sônia, o Bruno, a Camila que chegou aqui agora, vocês estão fazendo um esforço bastante grande para estar todo dia com a gente. Eu sei desse esforço. Eu sei que, vamos supor, a Sônia, ela está querendo vir lá de Araraquara para cá. Você está querendo vir de Piracicaba para cá. Enfim, então, tem um pessoal de Presidente Prudente que está montando uma turma lá para a gente ir para Presidente Prudente. E todos são ex-Provida. Oh, desculpa, são não a Camila, mas ex porque não querem mais fazer Provida, já entenderam, né? Então é assim, fora isso, tem um pessoal de outros países que também estão assistindo a live e estão começando a querer fechar sedes da Provida nesses países. Araçatuba, obrigado Sônia, Araçatuba. Então é assim, a responsabilidade nossa está começando a ficar muito maior. Por exemplo, você já pensou pegar eu não vou falar o país porque senão eu vou estar comprometendo a pessoa, tá? Então assim, você vai pegar num país X, essa pessoa vai fechar 10 sedes desse país da Provida. Você tem noção do tamanho disso? Lá em Presidente Prudente, que é o Caio, o Charles, o Rodrigo, enfim, todos já saíram da Provida. E não querem mais, querem que a gente vá lá montar, enfim. Então o que está acontecendo? Né? Eu quero ter a mais absoluta certeza que o que eu estou falando, você está entendendo. Entendeu? Então, Sônia, eu preciso que você pergunte. Eu preciso que o Francisco pergunte. Eu preciso que o Bruno pergunte. Para você ter uma noção. Só para mim, eu vou encerrar, tá? Tem pessoas, eu tenho, como eu falei, o nome fake dela, qual que é? Manu. Tem uma moça que tem um codinome Manu, que eu respeito muito. Rapaz, essa moça criou perfil fake, nome fake, informações fake, porque o pessoal da Provida, da onde ela frequenta, chegaram nela e começaram a botar o dedo no nariz dela. Olha a loucura. Olha que ponto que está chegando a coisa. Entendeu? A seriedade. Então, é assim, nós temos responsabilidade. E aí eu preciso entender qual é a tua dificuldade. Sônia, eu estou explicando aqui, eu acho que você acompanhou desde o início, por isso que eu chego até um determinado ponto da live e falo, daqui para frente eu não vou falar. Eu só vou falar para quem está aqui. Mas hoje eu quero ouvir vocês. Camila, você também, se quiser perguntar, hoje é a hora. fora do contexto. O contexto é assim, de tudo que nós estamos assistindo, de tudo que você assistiu e de tudo que você acompanhou, né? Por exemplo, você não está acompanhando isso, eles estão acompanhando porque eles são mais direto comigo. Nós estamos conversando com algumas pessoas de outros países e eles querem fechar as sedes da Provida nesses países. E nós estamos agendando para outubro a nossa ida para esse, ou eles virem para cá. Para que eles, enfim, eles querem fechar as sedes de lá. Porque eles, enfim, né? Esse é um ponto. Outro ponto. O pessoal do Presidente Prudente também, que é o Caio, Charles, Rodrigo,
estão montando uma turma de Provida que vão sair da Provida para que a gente vá lá. Então, o que está acontecendo? Eu não quero que esse conhecimento seja mal interpretado em lives. Por quê? Como isso deve estar pipocando lá dentro, deve ter um monte de gente ouvindo aqui para poder chegar lá e falar um monte de bobagem nossa. Ah, porque o Marcos não sabe o que fala, porque o Marcos está falando... Eu não quero isso. Motivo dessa áudio de hoje. Então é assim, eu quero entender de todo mundo qualquer dúvida, para que a gente esclareça essas dúvidas. O que está sendo entendido? De repente você lança uma pergunta. Aí eu perguntei para o Francisco. O Francisco é uma pessoa que eu conheço, que fez aqui um dia aula. Eu conversei com ele em Barra Bonita, quando eu estava em Barra Bonita. E aí ele se interessou, veio para cá, ficou um dia e falou: Marcos, eu gostei, só que para mim vir de Piracicaba... Francisco, se eu falar alguma bobagem, você me corrige. Para mim sair daqui e chegar 2 horas em Piracicaba todo dia fica muito difícil para mim, sem dizer o custo, né? Aí eu peguei e falei assim, não tem problema, convida 4, 5 amigos e aí você vem a semana toda, né? E quem que vai ser esses amigos dele? Com certeza amigos de Provida, amigos de, enfim, de outros lugares, de trabalho, amigos do ambiente dele. O que isso está gerando? Isso está gerando um movimento na outra escola. E eu não quero que eles falem da gente o que eles acham que é. Então eu quero ter a mais absoluta certeza que o que nós estamos falando aqui está sendo entendido. E você fez parte das áudios, né? Então você pode falar: ó, eu não entendi esse ponto, não entendi esse, não entendi esse, quero um esclarecimento melhor nesse, entendeu? Por quê? Porque quem está na áudio, ele está ouvindo aqui e está indo embora. Aí eu não sei se o cara está pegando conhecimento para vender na esquina, eu não sei se ele está aprendendo com a gente para ir lá para outra escola e mostrar que ele é o cara, que ele é o bonzão, que ele conseguiu, que ele tem... Você entendeu? Então assim, não é esse o objetivo do Ágora. O objetivo do Ágora não é esse. Então eu quero entender muito bem o que está acontecendo. Tô certo, Francisco? Certo, certinho. É isso mesmo. Você viu quantas aulas tem no YouTube? Eu vi. Por baixo eu vi umas 25. Tem bem mais. Então, tem bastante coisa lá já, rapaz. Olha, nós falamos de Fatal, nós falamos de Jesus, nós falamos de Roma, nós falamos de sociedade, nós falamos de tela mental, nós falamos de princípios, nós falamos de módulo 1 inteiro resumido, nós falamos de Egito, nós falamos de força mental, nós falamos de projeção astral, nós falamos de chakras, nós falamos do conjunto acástico, nós falamos sobre as igrejas e Matrix. falamos de Matrix, falamos de psicose, falamos, nossa, olha quanta coisa nós falamos que não é tratado nessas escolas. E que é um volume muito grande de informação. É um volume muito grande. Então eu quero saber o que isso está acontecendo com você. Qual que é o teu entendimento? Qual que é a tua dificuldade? O que está acontecendo? Não tem problema. Marcos, eu tenho uma dificuldade. Pode falar. Tem uma dificuldade também de poder enxergar a tela sua aí, tá? A sua lousa. É bem complicado em função da distância e tal. Mas a explicação eu estou conseguindo captar bem. Os desenhos tal já fica bem mais difícil. A imagem não chega a ser uma imagem tão bem definida para isso daí. E se eu coloco na tela do computador, que nem o WhatsApp, eu conseguiria colocar na tela do computador. Acredito que vai ficar pior ainda, porque vai ampliar ainda mais a imagem. Sim. Então, a imagem é um problema. Eu não consigo definir certos desenhos, certos dizeres que você faz lá.
as explicações lá dentro. Eu estou conseguindo pegar. Só que é muita informação para mim de uma vez só. Eu não consigo processar tudo isso aí. Vou ter que repetir várias vezes essas informações para eu poder entender elas. Tá? Isso é uma verdade, Francisco. Isso é uma verdade. O que eu vou falar para você, o que eu não quero. É normal, né? Eu estou falando aqui, eu estou vendo as pessoas entrarem aqui. Então, o que acontece? O nosso volume de pessoas assistindo a live, normalmente a gente sai daqui com 100 pessoas, 110. No outro dia tem 200, 180, 250 e assim, só está crescendo, né? E eu tenho visto as pessoas que estão olhando as áudios, né? Aí eu tenho visto terapeuta holístico, eu tenho visto pai de santo, eu tenho visto mãe de santo, eu tenho visto uma gama de pessoas muito grande, né? Eu não quero eu não quero que esse conhecimento seja vendido. Não quero. Não quero. Entendeu? Não quero. Só que por outro lado, é assim, se for para continuar falando aqui na áudio, nós vamos começar a falar todas as verdades. Todas. Entendeu? Mas aí fica difícil, porque é o que você falou, não tem lousa, né? Quer falar alguma coisa? Estou entendendo que a Sônia não tem dúvida, né, Sônia? Francisco, você precisa amadurecer um pouco mais as ideias, precisa assistir mais. Você gostaria de falar sobre algum tema hoje, Francisco? Muito mais. Você gostaria de falar, Bruno? Você gostaria de falar algum ponto, Sônia? Você tem algum ponto que você gostaria? Alguém que está na áudio gostaria de falar de um ponto específico? Não? Então tá bom. Francisco, e o pessoal que está nos ouvindo, eu vou seguir com o tema com o pessoal aqui, tá? Né? Então é assim, amanhã às 8 horas eu vou passar um tema diferente, é sexta-feira. Possivelmente amanhã a gente possa falar de... O que você gostaria de falar amanhã, Francisco? Sônia, o que você gostaria de falar amanhã? Bruno, o que você gostaria de falar amanhã? O Francisco já está no WhatsApp, ele pode mandar uma sugestão depois. Você já está no WhatsApp, né? Olha lá, o Bruno está falando assim. É verdade, Bruno, eu sei. Eu preciso aprender muito mais para poder entender melhor. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Também acho. Então, eu concordo. Eu também acho a mesma coisa. Então, você vê. E será que por live resolve, Francisco? Relativo. É bem difícil. É bem difícil. É difícil, né? Eu vou pegar muito pouca coisa. Arranja uns 4, 5 amigos. Ô Francisco, faz assim, ó. Arranja umas 10 pessoas, a gente vai para Piracicaba, eu dou aula a semana inteira para Piracicaba. Tô falando sério. É o que eu vou fazer, em Presidente Prudente. Então o pessoal tá montando uma turma lá, eu vou para lá e vou dar aula lá. Ou então a gente pode fazer de sábado, a gente passa um sábado o dia todo, um sábado e um domingo, entendeu? Aí a gente eu passo o curso e aí a gente começa assim, tá? Tá bom? Entendi. É um caminho. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Francisco. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã às 8.